quais são as doenças, e na verdade, qual é a doença que tem muito impacto quando a gente tem essa queda de temperatura nos ambientes de piscicultura. Então, o que acontece? A gente está passando agora por um momento que é essa baixa de temperatura em todos os estados do Brasil, e como a gente produz peixes nativos e peixes exóticos, como é o caso da tilápia, mas que são peixes de clima tropical, ou seja, que tem sua zona de conforto térmica em temperaturas em torno de 28 graus, né, de água. Isso faz com que esses peixes tenham um metabolismo mais lento quando em temperaturas mais baixas, né? Não sei se todos vocês sabem, a temperatura corporal dos peixes, que são pecilotérmicos, ela varia de acordo com a temperatura do ambiente. Então, se você tem uma água mais quente, a temperatura corporal do peixe vai ser maior. Se você tem uma água mais fria, a temperatura corporal do peixe vai ser menor. Com isso, o metabolismo do peixe também oscila de acordo com a temperatura. Então, em águas com temperatura mais alta, a gente tem um metabolismo mais acelerado, né? Porque é essa zona de conforto térmico das espécies tropicais. E em temperatura de água mais baixa, esse metabolismo fica mais lento, justamente para ele diminuir o gasto metabólico com manutenção, com precisar oscilar a temperatura ou controlar a temperatura corporal. Então, ele diminui o metabolismo dele. Pensando nisso, né, sabendo dessa informação, o que acontece? Com o metabolismo mais lento, o peixe também tem uma dificuldade em fazer com que o sistema imune dele seja muito eficiente. Então, quando a gente tem essa baixa de temperatura ou essa oscilação térmica, isso faz com que o sistema imune do peixe fique mais suprimido, fique mais debilitado, mais frágil, né? Fique mais frágil, e com isso, eles ficam mais suscetíveis à contaminação de patógenos, ficam mais suscetíveis a manejo, né? Então, se você maneja demais os peixes em épocas de baixas temperaturas, esses peixes, eles começam a apresentar sintomas ou a dar porta de entrada para patógenos oportunistas, micro-organismos oportunistas, e aí sim a contaminação por vários tipos de micro-organismos que podem acontecer. Mas, especificamente, existe uma doença que é de grande impacto econômico para a produção de peixes no Brasil, né, que é o íctio. O íctio, ele é um protozoário que acomete pisciculturas de todo o Brasil e mundo afora, e que causa grande impacto na produção de peixes, justamente porque é uma doença que, se você não consegue identificar precocemente, você vai ter dificuldade de fazer o tratamento, né, ou eliminar essa doença de dentro do seu plantel de peixes. E aí, o que acontece? O grande problema do íctio é justamente que ele tem uma fase ótima de ciclo de vida, de reprodução, em baixas temperaturas, que na verdade é de 21 a 24 graus de temperatura da água, é a temperatura de zona de conforto para o íctio, justamente a temperatura que está fora da zona de conforto dos peixes tropicais, né? Como eu falei, os peixes tropicais, eles estão ali no ótimo desempenho deles, quando a temperatura deles está em torno de 28 graus. E se eu tenho essa temperatura da água abaixo dos 28 graus, está com o metabolismo ali mais lento, o metabolismo mais preguiçoso, né, digamos assim. E aí, se o metabolismo do peixe está mais lento, se o sistema imune do peixe está mais lento, e a temperatura de 21 a 24 graus é a temperatura ideal para multiplicação, para desenvolvimento de completo ciclo de vida desse protozoário, o íctio, né? É justamente o que precisa acontecer dentro do ciclo aquático, dentro do corpo aquático, para que haja essa contaminação. Então, eu tenho lá um peixe que está debilitado por conta da baixa temperatura, então ele está passando por um período de estresse, e o íctio
tá ali forte, né? Tá power ali, porque para ele tá na sala da casa dele, tá de boa aquela temperatura. Então, como é muito difícil a gente identificar muito precocemente e não tem como em sistemas que a gente trabalha aqui, então, sistemas semi-intensivos, em viveiros de piscicultura, que a gente trabalha com renovação de água, a gente não consegue controlar a temperatura da água, né? Eu tenho lá, 5 hectares de lâmina d'água. Não é possível fazer o controle de temperatura da água. Essa água, ela vai sim oscilar de acordo com a temperatura ambiente, né? É diferente do que quando a gente olha para sistemas intensivos, em sistemas de recirculação de água, onde sim existe o controle, né, e a possibilidade do controle da temperatura da água, e aí existe uma facilidade de manejo por controle de temperatura de água. Então, eu mantenho uma água com a temperatura acima dos 24 graus, né, que é a ideal para desenvolvimento do peixe, e que não é ideal para o completo ciclo de vida do íctio. Mas em sistemas de circulação, né, com renovação de água, eu não tenho esse controle. Então, o que eu posso fazer se eu não consigo controlar a temperatura? O que eu posso fazer para minimizar os efeitos da baixa temperatura nas águas e aumento da proliferação do íctio dentro da minha piscicultura, ou pelo menos minimizar os efeitos da presença do íctio na minha piscicultura? Primeiro, eu ter peixes bem nutridos, né? Então, eu ter peixes que estão ali bem alimentados, que não estão com déficit nutricional nenhum, que estão recebendo as vitaminas que fazem parte do fortalecimento do sistema imune desses peixes em grande quantidade. Então, vitamina C, vitamina E, que são vitaminas importantes no fortalecimento do sistema imune dos peixes. Eu preciso ou estar fornecendo rações para os meus peixes nesse período pré-inverno aí, né, que eu sei que vai chegar esse período de baixa de temperatura. Então, eu já começo a alimentar com uma ração, primeiro, ração balanceada, um alimento completo, mas que tenham alta concentração de vitamina C, que tenham alta concentração de vitamina E. Inclusive, hoje eu recebi uma pergunta pelo direct justamente de uma pessoa me perguntando: Soraya, a gente pode suplementar a alimentação dos peixes com o uso de vitamina C? Pode. Se você não tem acesso ou não tem disponibilidade da empresa de ração que você costuma comprar, rações com maior concentração de vitamina C, que é a principal vitamina que faz o fortalecimento do sistema imune dos peixes aí, você pode sim utilizar suplementação. Então, compra vitamina C em pó, né? Uma vitamina C que já seja protegida e específica para uso em pisciculturas, porque ela vai ser mais estável na água. E aí você mistura com a ração que você já está acostumado a fornecer para os seus peixes e passa a fornecer uma ração com maior concentração de vitamina C. Lembrando, assim, que todas as rações têm um mínimo de inclusão de vitamina C. Todas as rações têm um mínimo de inclusão de vitamina C. Acontece que, no período de dificuldade, num período de estresse ou pré-estresse, você pode aumentar a concentração dessa vitamina C para favorecer, ajudar com que o peixe passe por esse período crítico aí, mais resistente, mais fortalecido, tá? Então, sim, pode utilizar. E aí você pode usar 200, 300, até 500 miligramas por quilo de vitamina C, já considerando a vitamina C que tem de inclusão na ração que você está fornecendo. Por exemplo, se já tiver 200 miligramas por quilo de vitamina C na ração que está sendo fornecida, você suplementar com 300 ou com mais 200 miligramas por quilo, é legal, porque aí você está fornecendo uma quantidade a mais de vitamina C, se você já não estiver fornecendo uma ração com 400, 300, 400 miligramas por quilo de vitamina C, tá? Uma outra estratégia que pode ser utilizada pré-período de estresse, né, pré-período de inverno, né, de baixas temperaturas, é você ficar ligado. Então, eu já sei
que na próxima semana vai ter baixas de temperatura, que está acontecendo agora. Até a Laila está aqui assistindo pelo YouTube. Ela falou para a gente que a Baixada Cuiabana está com 18 graus de temperatura hoje. Então, provavelmente a temperatura da água lá está bem baixa, bem abaixo do que do ideal aí da zona de conforto térmico para os peixes tropicais, para os peixes que são produzidos lá, peixes redondos. E com isso, se você sabe quando essa temperatura vai começar a baixar, você faz o quê? Já planeja que eu não vou ter manejo nesse período de baixas temperaturas, né? Então, vou diminuir o manejo nessa baixa temperatura, vou diminuir vou trocar não vou ficar fazendo a transferência de peixes nesse período de baixa temperatura, ou deixar de fazer as biometrias nesse período de baixas temperaturas. Porque, veja só, por mais que seja importante a gente fazer biometrias por conta de ajuste de arraçoamento, né, e desempenho, e controle de desempenho dos peixes, é mais importante ainda que você não prejudique os peixes, trazendo uma oportunidade para que parasitas o ataquem. Então, nesse período de baixas temperaturas, ao invés de eu ficar, vamos fazer manejo de biometria, não, segura, justamente porque o peixe também vai diminuir consumo, né? Uma das principais, dos primeiros sintomas aí de que o peixe não está dentro da zona de conforto térmico para ele também é a redução de consumo de alimento. Então, quem já produz peixe já sabe disso, né? Então, a gente tem uma redução de consumo, e aí, por conta dessa redução de consumo, também não tem a necessidade de você fazer a biometria para fazer o ajuste da alimentação, visto que você não vai precisar aumentar o fornecimento de ração, muito pelo contrário, vai precisar ter uma redução no consumo, no fornecimento, já que os peixes vão consumir em menor quantidade, tá? Então, essas daí são duas das estratégias que podem ser feitas. O que também pode ser feito, e que ajuda muito, não teve jeito, eu vou ter que fazer manejo nesse meu período de baixas temperaturas. Não tem jeito, não tem como você sair desse manejo que você vai precisar fazer. Faz o quê? Faz tratamento com sal branco prévio, né, antes de você precisar fazer o manejo. Então, sabe que está vindo um período de baixas temperaturas, já começa a fazer dosagens de sal branco, porque o sal branco também ajuda no equilíbrio osmótico, na troca de íons do peixe com a água. Isso faz com que o sistema imune dele também fique mais fortalecido, tá? Então, você usar o sal branco, sabe aquele sal que você compra lá na casa agropecuária, embalagens de 25 quilos, é um insumo super barato para você utilizar como preventivos, né, na piscicultura, se você for usar preventivos para manejo, ou até mesmo prevenindo, assim, essa baixa temperatura, né, usar dosagens aí ao longo desses dias de baixa temperatura. O que a gente precisa ficar muito ligado quando tem essas reduções de temperatura, primeiro, é você olhar bem o comportamento dos peixes, tá? Ficar muito atento ao comportamento dos peixes. A primeira coisa que vai acontecer é justamente isso, redução do consumo. E a partir disso, você começar a perceber se não vai ter alteração no comportamento deles. Que tipo de alteração de comportamento podem acontecer? Os peixes começarem a subir na flor d'água, ou ficar perto da entrada de água. Por que esse tipo de sintoma pode acontecer em peixes no período de baixas temperaturas, se houver a proliferação ou o aumento da quantidade de íctio, que é um protozoário que causa a doença, dentro dos viveiros? Porque o íctio, ele é um protozoário que ele tem preferência por se fixar na pele dos peixes, independente se peixes de couro, né, ou de escama, e em mucosas, então, nas brânquias, né, nas nadadeiras.
Isso faz com que, quando o ictio começa a se instalar nas brânquias dos peixes, as brânquias começam, é como se tivesse sendo entupida essas brânquias. Então, imagine ter um monte de protozoário grudado em cada um dos filamentos branquiais, dificultando o processo de respiração dos peixes. Então, você acha, o peixe ele vai mostrar um comportamento que é parecido com o comportamento de falta de oxigênio dentro do viveiro, mas se você tiver um oxímetro, você vai lá dentro do viveiro, vai aferir o oxigênio e vai ver que o oxigênio está ótimo, né? Tipo, tá tudo bem, a concentração de oxigênio está alta e mesmo assim o peixe fica boquejando ou fica na entrada d'água, perto da entrada d'água, como se ele estivesse buscando maior concentração de oxigênio. E se você não identifica a presença do ictio precocemente, através de olhar o peixe, mucosa, olhar pele do peixe, através de microscópio, ou se você for muito conhecedor, conseguir e tiver muita paciência, identificar na pele dele, quando estiver em fases avançadas do ciclo de vida do ictio, você não consegue pegar a doença no início e quando o peixe começa com esse sintoma de buscar maior concentração de oxigênio, é porque ele já está com grande quantidade de protozoários ali instalados nas brânquias, e aí ele mostra o sintoma de falta de oxigênio, né, buscando maior concentração de oxigênio, mas a verdade é que o protozoário está entupindo, está dificultando o processo de respiração, né? Está matando os filamentos branquiais ali do peixe e por isso ele tem uma ineficiência respiratória, tá? Como é que eu faço? Qual é outro tipo de comportamento que o peixe apresenta quando a gente tem a presença, né, incidência, inclusive alta incidência de ictio? O peixe começa o que a gente chama de flushing. O peixe começa a se raspar, se roçar na parede do viveiro, se roçar um no outro, porque fica muito protozoário colado, né, grudado na pele dele, e esse protozoário, ele se fixa na pele do peixe, e onde ele se fixa, ele vai criando uma feridinha, né? Então, ele cria ali uma feridinha, onde ele está fixo, se alimentando, né, dos nutrientes do corpo desse peixe, e aí, é como se imagine se ter um carrapatinho, um bicho ali colado na sua pele e aquilo fica coçando. Então, você fica ali coçando a sua pele. O peixe é a mesma coisa, como ele não consegue coçar, ele se raspa na parede do viveiro, ele se roça um peixe com o outro. É muito comum a gente ver o peixe ficar com a pele muito avermelhada, quando tem muito sintoma desse flushing, desse raspado na parede do viveiro, tá? Outro tipo de sintoma que pode acontecer por conta da alta incidência da presença do ictio na pele do peixe, começar a aparecer feridinhas mesmo, né? Então, abertura de porta de bactéria, então começa a ter ali não é um hematoma, uma feridinha aberta, né? Um pontinho ali, que é onde o protozoário se fixou, e aquilo ali começa a ser porta de entrada para bactérias e para fungos, e aí começam a desenvolver ainda outras doenças. Podem começar a desenvolver até outras doenças, né, bacterianas e fúngicas, através de uma porta de entrada que foi aberta por conta da presença do ictio. Então, só que esses sintomas que eu citei para vocês, tanto de o peixe ficar na flor d'água, buscando mais oxigênio, e do raspado, só acontece com uma incidência do ictio muito mais alta. Então, se você não prestar atenção logo no início, então, perceber que o peixe reduziu o consumo. Como que eu faço para identificar se eu ainda não consigo enxergar a olho nu? Percebeu que o peixe diminuiu o consumo, já sabe que está com baixa temperatura, começa a fazer investigação de qualidade de água. Então, vai investigar se não tem baixa concentração de oxigênio, se não tem problema com amônia, se não tem problema com nitrito, se não tem problema com alcalinidade. Começa a fazer um processo de investigação de qualidade de água.
Viu que está tudo certo com qualidade de água, está tudo bem com qualidade de água, com exceção da baixa temperatura, né, com a redução de temperatura, começa a pegar os peixes, né, olha o comportamento deles, se não está tendo nenhum comportamento desse ainda, mas começa a pegar os peixes e olhar com bastante atenção no corpo dele, nas brânquias. O ictio, ele é um tipo, ele apresenta o que a gente chama de pontinhos brancos. Então, a olho nu, em uma fase específica do ciclo de vida desse protozoário, a gente consegue identificar, inclusive a olho nu, esse protozoário na pele do peixe, tá? Inclusive em aquário, em peixes ornamentais, a gente consegue identificar também. Só que em peixes de viveiro isso é mais difícil identificar quando tem pouca concentração de protozoários. É mais difícil você fazer uma varredura ali ao longo de todo o corpo dele para conseguir identificar a olho nu um pontinho branco só, tá? É mais difícil. Então, é importante você fazer o quê? Pega um livro, procura um artigo no Google, vai lá e procura ictio. Procura lá, ictio, dentro do imagens do ictio no YouTube, no Google, né, em artigos científicos, e se familiarize com o tipo de pontinho que você precisa identificar e com o tipo de forma que você precisa olhar se você tiver um microscópio e fazer isso olhando no microscópio, porque se você tiver a possibilidade de ter um microscópio na sua piscicultura, ou se você tiver um técnico, né, ou se você, enfim, tem acesso a um microscópio e conseguir fazer olhar esse peixe muito precocemente nesse período de inverno aí, fazer essa varredura do corpo dele, olhando mesmo, para ver se você consegue identificar a forma do ictio lá no corpinho dele, você consegue identificar precocemente a presença do protozoário e aí combater isso precocemente. Porque quando ele se alastra, quando ele já está em grande concentração dentro do plantel, e já é mais difícil de você conseguir tratar. Ou, às vezes, o peixe já está com parte dos filamentos branquiais dele comprometido, e aí ele vai ter uma ineficiência respiratória ao longo do restante do ciclo de produção. Tá? Então, é importante, se você tiver a possibilidade de ter um microscópio, e ó, gente, eu nem estou falando de microscópio de última geração aqui, não. Microscópios simples, a gente não precisa de grande quantidade de lente de lente de aumento muito potente, né, com muito aumento para conseguir fazer a visualização do ictio, tá? Com lente de 20 ou de 40 vezes de aumento, você já consegue fazer a identificação. E é assim, ó, é um dos protozoários mais fáceis de serem identificados, tá? Mais fáceis de serem identificados. E o ictio, como eu tô falando para vocês, é uma das doenças que mais acomete pisciculturas ao longo de todo o território nacional e que causa um impacto financeiro muito grande. E sabe por que causa um impacto financeiro muito grande na piscicultura brasileira? Justamente porque a gente tem ainda muita dificuldade em diagnosticar essa doença precocemente. E é muito simples de fazer isso. Você só precisa entender qual é a forma do protozoário, entender o sintoma que o peixe apresenta quando ele tem, né, quando tem esse tipo de protozoário instalado dentro da piscicultura, do seu corpo de água lá, e fazer essa varredura, o que a gente chama de varredura, olhar o corpinho do peixe através do microscópio, tá? Então, né, você vai fazer um raspado ali da pele do peixe, do muco, e vai olhar no microscópio. Gente, é muito simples. Às vezes, para quem está tendo o primeiro contato com tudo isso que eu estou falando, pode falar assim, nossa, Soraya, mas isso é muito difícil, eu nunca nem olhei no microscópio. Gente, é muito simples de fazer esse tipo de diagnóstico, esse tipo de treino do seu olho, porque é só você ir lá, olhar a imagem e procurar aquela imagem na lâmina que você está analisando, né? Que você está fazendo essa visualização.
A Vera tá me perguntando aqui, ó. Na cabeça, pontos brancos é o ictio? Vera, sim, ele pode aparecer em toda a extensão corporal. O ictio, ele tem preferência por membranas, por nadadeiras, mas ele aparece sim na cabeça, é muito comum a gente ver na cabeça, tá? E nas brânquias é muito comum a gente identificar, tá? Então, se você tem dúvida de qual é a forma desse ictio, vai lá, busca no Google, escreve lá, ictio, pode escrever ictio com I-C-T-I, ictio, I-C-T-I-O mesmo, assim, né, não precisa nem colocar o nome completo, que é Ictiophilus multifilis, não precisa colocar o nome completo, porque o Google já vai te dar lá, busca em imagens, ele vai te mostrar. E a forma mais fácil de identificar é quando ele está na forma de ferradurinha. Então, ele tem uma forma ovalada e dentro é como se ele tivesse uma ferradura de cavalo, tá? Então, é muito fácil a gente identificar. E a olho nu, você vai ver, é um monte de pontinhos brancos. Se você clicar lá no Google, colocar ictio em peixes e colocar imagens, logo ele já vai te dar um monte de imagens de peixes ornamentais, de peixes de viveiro, de todos os tipos de espécies de peixes, porque, como eu estou falando, é uma doença que tem muito impacto e as pessoas têm dificuldade porque não sabem diagnosticar precocemente. Como é que eu faço o tratamento do ictio depois que eu já tenho o ictio instalado dentro da minha piscicultura? Primeiro, se você conseguiu identificar precocemente, né? Se você já identificou, ou com microscópio, ou a olho nu mesmo, mas viu que tem pouca incidência do ictio nos peixes, o que você pode fazer? Uso de sal, tá? O uso de sal comum, sal branco mesmo, na dosagem de 120 quilos por hectare, é super simples de fazer, você vai fazer uma mistura, quem tiver dificuldade em fazer esse tipo de tratamento aí, né, precoce, de prevenção, pode me chamar depois no direct ali, que eu passo esse protocolo para vocês, é super simples, com uso de sal branco, tá, gente? Não é sal mineral de bovino, é sal branco, é um sal que você compra lá na Casa Agropecuária, embalagem de 25 quilos, custa 15, 18, 20 reais, um saco de 25 quilos, tá? Você vai usar isso se você tiver com baixa incidência de ictio dentro do viveiro, tá? Ou nos peixes, baixa incidência. Você pode usar o sal preventivamente ao ictio. Então, por exemplo, usa uma dose de sal a cada 3 ou 4 dias. Faz esse tratamento durante o período de baixa temperatura. Isso vai fazer com que o seu peixe, primeiro, fique mais fortalecido por conta dessa troca iônica, por conta, né, dessa troca aí de bomba só de potássio, mas também porque ele começa a produzir maior quantidade de muco e é como se ele estivesse tentando desprender o protozoário quando ele faz essa troca de muco, tá? Essa é também um dos sintomas. Se você não estiver usando sal e perceber que o peixe está trocando muito muco, liberando muito muco dentro do viveiro, e como é que você percebe isso? Se você pegar o peixe e ele tiver muito gosmento, mais do que o normal, é porque ele está trocando demais o muco, né? Produzindo excesso de muco para tentar se livrar do protozoário que está colado no corpinho dele. Ou se você começa a perceber muita espuma no viveiro, você começa a perceber uma água espumosa. Essa espuma é por conta da grande quantidade de aminoácidos, né, de proteína que existem no muco do peixe. Então, quando ele libera grande quantidade de muco, se você ainda não estiver jogando o sal, ele está liberando esse muco, também é um dos sintomas de presença de ictio. E aí você fica alerta e pensa, opa, vamos procurar, vamos investigar para ver se está tendo, sim, presença de ictio. Se você identificou que tem ictio, já começa a fazer a dosagem do sal, e o sal, ele também vai ajudar com que o peixe aumente essa produção de muco, né? Então, você vai perceber o peixe trocando mesmo de muco, então ele vai ficar mais gosmento,
a água vai ficar espumosa, você percebe uma espuma assim, justamente por conta dessa liberação de grande quantidade de aminoácidos, de proteína, que está trocando muco e é super natural acontecer, tá? Já aconteceu de eu fazer recomendação de uso de sal e a pessoa me fala, Soraya, socorro, tá acontecendo, tá criando uma espuma dentro do meu viveiro, principalmente quem tem aeração ou grande volume de renovação de água, acontece essa espuma aí numa densidade ainda maior, né, um volume ainda maior, mas não se desesperem, é comum, é natural, isso é uma troca de muco e é bom, tá, para o peixe. Então, o uso do sal aí preventivamente. A partir do momento que eu já tô com alta incidência de ictio dentro do viveiro, o sal já não me adianta mais. Tá? Ele não resolve mais. Aí eu preciso usar outras estratégias. E essas outras estratégias são, primeiro, eu preciso continuar sempre, né? Se eu tiver a possibilidade de fazer uma troca d'água, melhor conseguir fazer essa troca d'água, porque quanto mais eu renovo, mais eu tiro esse ictio do ambiente também. Mas eu posso utilizar produtos químicos que auxiliam na limpeza desse viveiro. Então, a Vera está falando aqui do permanganato de potássio. Não, Vera, não se usa o permanganato de potássio. O que pode ser utilizado, tá? É muito comum, inclusive, a gente utilizar, é o sulfato de cobre. O único problema, e que a gente precisa tomar muito cuidado com o sulfato de cobre, eu sempre trago verdades aqui para vocês, mas eu trago as verdades com a parte, com o benefício e com o ônus, né, dessas verdades. Então, sim, eu posso usar o sulfato de cobre. O único problema do uso do sulfato de cobre não é qualquer pessoa, não é qualquer piscicultura em que eu possa usar o sulfato de cobre. O sulfato de cobre, ele serve como um algicida dentro da piscicultura. Então, ele vem e limpa tudo. Ele limpa, né, como se lavasse o viveiro de vírus, de bactérias, de algas, de fitoplâncton, de tudo que eu tenho ali dentro do viveiro, mas ele tem a reação química dele com o pH e com a alcalinidade da água do viveiro pode ser tóxica e nociva para os peixes, dependendo desses parâmetros de qualidade de água. Então, eu posso utilizar sulfato de cobre para tratamento de ictio, tá? Então, eu já tenho alta incidência de ictio instalado, já tô vendo lá que o peixe está sofrendo, tá? Com muito ictio grudado na brânquia, tô vendo já olho nu, muitos pontinhos brancos na pele desse peixe, nas nadadeiras, né? Na cabeça, em várias partes do corpo dele. Demorei para fazer o diagnóstico, não consegui fazer o diagnóstico precoce, então já está instalado a alta incidência, o sal não resolve mais, é sulfato de cobre que vai resolver. Mas o sulfato de cobre só pode ser usado se você tiver total conhecimento. Olha aqui, gente, se você tiver total conhecimento dos parâmetros de água, pH, alcalinidade, temperatura d'água, taxa de oxigênio, amônia e nitrito, tá? Então, assim, ó, quem tem viveiro de piscicultura, mas não tem kits de análise de água, não tem oxímetro, não sabe nada sobre parâmetros físico-químicos de qualidade de água, cara, é super difícil até para um consultor, né, fazer uma recomendação. Você contrata um consultor, por exemplo, vai fazer uma consultoria online, e o consultor vai te instruir online, se você não der as informações de parâmetros físico-químicos de qualidade de água, gente, não tem como fazer recomendação de uso de sulfato de cobre. Então, o que eu quero dizer para vocês aqui, ó? Se você é piscicultor, se você é consultor e produz peixe para ter lucro, para querer chegar em faturar 125 mil reais por hectare por safra, em algum, né, e chegar a esse faturamento realmente, você precisa ter um kit de análise de água dentro da sua piscicultura. E, gente, custa 500 reais um kit desse. Você pode comprar os kits individuais, inclusive. Um mês compra um, custa 60 reais.
outro mês compra outro, custa 100, 120 reais, vai comprando e aos pouquinhos você está com o seu kit completo. Ah, mas um oxímetro é muito caro. Um oxímetro de altíssima tecnologia é muito caro. Existem oxímetros que funcionam muito bem e que são baratos e que cabem no bolso de psicultores e de consultores. Então, doença em peixes é difícil tratar, porque a gente tem ainda muita dificuldade em fazer tratamento diagnóstico precoce, e quando a gente não consegue fazer diagnóstico precoce, aí é uma bomba relógio. Porque imagine, eu tenho ali um corpo d'água que tem a sua particularidade físico-química, e que quando eu uso compostos químicos para fazer tratamento, para combater um parasito, para combater um vírus, uma bactéria, né, qualquer tipo de organismo que esteja ali prejudicando o desenvolvimento dos peixes, vai haver uma reação química entre o produto químico que eu estou colocando dentro da água e os parâmetros físico-químicos da água. Então, não adianta eu ficar imaginando, é uma experiência química. Imagine uma experiência que a gente faz lá no ensino médio, é uma experiência química. São reações químicas que acontecem quando eu faço a mistura aqui de um produto químico dentro de uma água que tem uma composição química diferente do que uma água neutra, tá? Então, não dá. E aí, o que acontece? Se eu uso o sulfato de cobre, que é assim, ó, super barato, super barato, e muito eficiente para resolver o problema de infestação de ictio dentro de pisciculturas, se eu uso ele incorretamente, com recomendação errada ou sem conhecer parâmetros de qualidade de água, o que é que pode acontecer? Você pode perder 100% dos peixes de dentro do seu viveiro. Sim, 100% dos peixes de dentro do seu viveiro. E eu vou dizer para vocês o seguinte, eu falo isso porque aconteceu, eu vi isso, tá? Quando eu estava iniciando a minha carreira aí na piscicultura, eu já sabia do uso e das recomendações do sulfato de cobre. Em um determinado momento, eu não estava na empresa onde eu trabalhava e um dos funcionários que trabalhavam lá na loja fez a recomendação do uso do sulfato de cobre para um piscicultor que passou lá na loja. Estava em horário de almoço, enfim, eu não estava disponível, não pude ir até a piscicultura desse piscicultor. E aí, o que aconteceu? O funcionário da empresa onde eu trabalhava fez a recomendação, e ele fez a recomendação correta, mas ele não sabia quais eram os parâmetros de qualidade de água que estavam dentro da piscicultura desse piscicultor, né, dentro daquele viveiro. Não sabia qual era o pH, não sabia qual era a alcalinidade, ele só falou, olha, usa tantos quilos por hectare aí. E o cara tinha, eu me lembro, 90 mil pintados de 15 centímetros. Ele tinha acabado de comprar o peixe. E aí ele usou o sulfato de cobre na piscicultura dele lá. No outro dia de manhã, era antes das 7 horas da manhã, ele chegou lá na loja e falou, Soraya, me ajuda, meu peixe está morrendo, e já morreu não sei quantos, o caseiro lá da minha piscicultura já me ligou e disse que hoje já recolheu não sei quantos mil peixes. Aí eu perguntei o que é que tinha acontecido, eu ainda não sabia que tinha sido recomendado para ele usar o sulfato de cobre. Aí a gente foi conversando, o funcionário da empresa falou para mim, eu recomendei o sulfato, tal. Falei, então tá bom. Chegamos lá na piscicultura dele, e aí já vi aquele mar de peixinho, barriguinha branquinha virada para cima, né? Aquele mar de pintadinho virado já tombado, morto, um monte de peixinho. Tinha uns bambos, tinha uns vivos ainda, mas tinha muito peixe morto. Aí ele me contando a história, me contou a quantidade que ele usou, me contou a maneira como eles fizeram a diluição, me explicou tudo o que estava acontecendo, porque o primeiro passo de quem é consultor é isso, ouvir toda a história do seu cliente, ouvir toda a história do técnico que fez o uso, enfim, né, de quem está ali fazendo a manipulação do manejo. E perguntando conforme você for precisando de mais informação. E aí, enquanto ele me contava,
eu peguei o meu kit, fui lá e comecei. O primeiro parâmetro de qualidade de água que eu fui aferir foi a alcalinidade e o pH e batata. A alcalinidade estava baixíssima. Então, ele fez o uso do sulfato de cobre recomendado para uma alcalinidade alta, que é o que a gente espera, né, de ter de uma piscicultura que está ali controlando todos os parâmetros de qualidade de água. E aí eu falei para ele, ó, seu fulano, infelizmente, eu, né, precisava ter aferido os parâmetros de qualidade de água antes de ter feito a aplicação, expliquei tudo para ele, mas não teve jeito, era um viveiro grande, a gente não teve como controlar, mesmo que a gente fez a renovação muito forte da água, ele perdeu 100% dos peixes, ou seja, 90 mil alevinos de pintadinha amazônica. Na época, isso tem 10 anos, tá? 10 anos, acho que já tem 10 anos, tá? Isso faz muito tempo, foi logo que eu me formei. Então, gente, eu falo para vocês que pode sim usar o sulfato de cobre, falo porque sim, porque todo mundo tem que saber o que é que a gente pode utilizar para resolver, mesmo quando eu não conseguir diagnosticar precocemente uma doença, um protozoário, como é o caso do íctio. Mas que vocês precisam ser cautelosos, vocês precisam estudar como é que se usa, entender a recomendação, contratar um técnico se você não tem conhecimento da recomendação. Porque aí sim esse técnico vai fazer a recomendação correta ou vai te instruir corretamente a coletar todas as informações de qualidade de água que você tem, tá? Então, existe salvação mesmo quando você tem alta incidência de íctio dentro da piscicultura? Existe, mas precisa ter conhecimento de todos os parâmetros de qualidade de água, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu precisava falar para vocês, que senão a gente já vai... Tá, porque senão a gente já vai para as respostas aqui, para as perguntas. Micro-organismos podem... O Rodrigo está perguntando. Oi, Rodrigo. Os micro-organismos podem vir de fora, tipo uma chuva forte, água contaminada de enxurrada de outros lagos? Rodrigo, o que acontece, na verdade, é o seguinte. A grande maioria dos micro-organismos, tanto dos benéficos quanto dos patogênicos, que estão na piscicultura e que desencadeiam doenças em peixes, já estão ali dentro do seu viveiro. Eles já vivem ali em total sintonia, né, com os peixes, mas numa concentração pequena, numa concentração que o próprio sistema imune do peixe é capaz de combater, tá? Então, se eu não tenho, assim, que nem eu falei para vocês aqui, ó, quando é que eu tenho o aumento da proliferação de íctio dentro de viveiros? Quando eu estou numa faixa de temperatura de água de 21 a 24 graus, que é a temperatura ideal para a multiplicação desse protozoário dentro do viveiro. Então, se eu tenho alguma coisa dentro do viveiro que favorece o desenvolvimento ou a multiplicação do micro-organismo, e esse micro-organismo pode ser protozoário, pode ser crustáceo, pode ser bactéria, pode ser fungo. Eles já vivem ali. Então, não é para a gente pensar assim, veio do meu vizinho. Não é isso. Não é isso. Não é porque veio de uma enxurrada. Pode sim acontecer de ter um vizinho que está acima, ter tido uma doença que veio ali e aí aumentou a chance de ter o aumento da incidência de um tipo de micro-organismo no seu viveiro. Mas a questão não é essa. O grande problema nas pisciculturas acontece porque alguma coisa, algum fator de dentro do ambiente desencadeou um ambiente que está ou propício para aumento da multiplicação dos micro-organismos ou redução ou depleção do sistema imune do peixe. O peixe está passando por um estresse e aí, mesmo com baixa concentração de micro-organismos patogênicos, eles atacam e o peixe não é capaz de combater, tá? Então, não é isso. A gente precisa olhar mais para dentro da nossa piscicultura, para dentro do nosso viveiro, do que pensar que o negócio está acontecendo de fora, tá? Ficou claro para você? Se ficou com alguma dúvida, é só me perguntar.
A Vera falou do permanganato, já falei aqui, né, Vera? Não é o permanganato, é o sulfato. Vai ficar gravada? Não vai, tá, Edmar? Essa live não fica gravada. Ó, gente, a Jéssica já mandou aqui. Quem ainda não se inscreveu, a gente já tá com inscrições na Maratona da Piscicultura abertas. Então, quem quiser aí, a gente vai fazer o lançamento oficial na próxima semana, mas quem quiser já se pré-inscrever, já pode, tá? Já tá aberto, o link tá na bio, no Insta. Eu uso o sal branco e o BioBoost. Até agora não tive problema com íctio. Eu não conheço esse BioBoost Ferrari, tá? Mas o sal branco é isso. O sal, ele ajuda, e, né, melhora o sistema imune do peixe aí. E na verdade, assim, não é em todas as safras que você vai ter problema com íctio, tá, gente? Então, isso também tem que ficar, né, tem que ser dito. O íctio, de novo, ele está ali presente dentro de todos os corpos d'água, ele vive na água, já está da natureza dele viver ali, e por algum motivo a gente vai desencadear o aumento da multiplicação. Então, quem usa o sal branco, outra coisa que ajuda muito, prevenir a autoinfestação, não a autoinfestação, mas com que o peixe consiga combater a presença do íctio, é o uso de probióticos, porque o probiótico, ele auxilia no sistema imune, fortalece o sistema imune do peixe também, tá? Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Ó, de novo a Jéssica mandou. Entendeu? Socorro, deixa gravado. Vamos... Tá joia, gente? Então era isso. Acho que eu respondi todos. Deixa eu ver se aqui no... Laila, conhece? Também não conhece. O BioBoost. Fala pra gente. Depois eu vou dar uma pesquisadinha sobre esse BioBoost aí. Não sei o que exatamente é. Talvez até seja um probiótico, né? Deixa eu ver se a galera aqui do YouTube tá falando alguma coisa. Alguma pergunta aqui, galerinha do YouTube, do Face. Não? Beleza? Tá, gente? Então, ó, o recadinho que eu quero dar para vocês, primeiro, fiquem alertas com baixa temperatura de água, né? Essa baixa temperatura de água é justamente um momento em que você precisa deixar o seu peixe bem nutrido, então usar rações ali suplementadas ou suplementar. Então, não fica achando que tem que economizar na ração, principalmente nesse período aí de baixa temperatura, tá? E ficar de olho no comportamento dos peixes. A Manu tá me perguntando aqui, a quantidade de arraçoamento interfere na imunidade do peixe? Manu, e possível infestação de íctio, o que acontece? Se o peixe estiver... se você está privando o peixe de alimentação durante, previamente, esse período de baixa de temperatura, ou seja, tá lá no período quente. Então, eu vou dar o exemplo de Cuiabá, porque a Laila me falou da temperatura de Cuiabá. Então, Cuiabá tá sempre com uma temperatura média ali de 28 graus, né? 28 graus, tá 28 graus o ano inteiro. Então, eu tô alimentando o meu peixe na quantidade ideal. Então, atendendo a taxa de arraçoamento correta, né, fornecendo o teor de proteína, de todos os nutrientes dentro da exigência da fase e da espécie de peixe que eu estou produzindo. E aí, beleza. Só que quando chega na baixa de temperatura, o peixe, ele diminui o consumo, justamente porque ele diminui o metabolismo, é natural isso. Então, a gente precisa fazer esse fornecimento de ração em quantidade ideal e dentro da recomendação para a fase, né, e atendendo a exigência nutricional, antes das reduções de temperatura, antes que comecem essas quedas de temperatura. Porque quando a temperatura já está baixa, não tem o que fazer. Não tem como socar a comida na boca do peixe. Ele não vai aumentar o consumo, ele vai diminuir o consumo. Isso é natural, tá? Então, sim, se você não está alimentando o peixe na quantidade e com o teor de proteína ou com a ração adequada, né? Então, está nutrindo bem o seu peixe. Antes das baixas de temperatura, você pode vir a ter problemas, porque talvez o sistema imune desse peixe fique suprimido, tá? Então, você tem uma depressão do sistema imune do peixe, e aí ele tem a maior dificuldade de combater o ataque do protozoário quando ele se instala, tá? Manu, ficou claro para você? Você me dá um ok aqui se ficou claro, se ficou com alguma dúvida.
Tinha ficado com receio por conta de uma redação antes do frio por aqui, observei alguns peixes com icte, imaginei que fosse essa queda de imunidade. Tá? Então, Manu, você pode usar sal aí no seu caso, já preventivamente. Agora, se a incidência já estiver bem alta, já começa tratamento, ok? Tô olhando pro lado porque o meu chat do YouTube tá aqui na lateral. Beleza, gente? Como sempre, foi muito bom estar aqui com vocês. Foi muito bom estar com vocês aqui nessa live, trazendo um pouquinho do meu conhecimento e aprendendo muito com vocês, entendendo quais são as dificuldades que vocês têm, justamente para que eu traga cada vez mais conteúdo que ajudem vocês a melhorar o desempenho e a ter maior faturamento e lucro e desempenho aí na produção de peixes de vocês. Tá joia?